Por que pessoas com baixa autoestima aceitam receber menos do que merecem? E muitas vezes esse padrão se repete com muita facilidade. E como quebrar esse ciclo? Fique comigo, porque no vídeo de hoje eu vou abordar esse tema e vamos juntos encontrar a solução. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Relacionamentos geralmente têm o poder de construir ou de destruir. Então, eles podem ser uma fonte de felicidade, de paz, de crescimento, de apoio, de segurança, mas também ele pode ser uma fonte de dor, de sofrimento, de desgaste, de confusão emocional. Então, uma pergunta importante que surge nessa condição, ou nesse sentido, é por que algumas pessoas permanecem em um relacionamento tóxico, abusivo, mesmo sofrendo. A resposta, na maioria das vezes, está ligada ao que nós chamamos de baixa autoestima. Quando alguém não reconhece o seu próprio valor, quando alguém se submete a viver uma vida de busca por migalhas, passa a aceitar situações que são degradantes, situações que são humilhantes, no fundo, sabe que não são saudáveis. Essas pessoas sabem que não são saudáveis. E isso não acontece por fraqueza. Isso acontece porque padrões emocionais foram implantados e foram profundamente enraizados na sua mente. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar pelo menos 3 áreas que são importantes para a compreensão e para o crescimento nesse sentido. A primeira é por que pessoas com baixa autoestima aceitam menos do que merecem. Vamos trabalhar esse ponto. Depois nós vamos ver como funcionam os padrões de repetição emocional. E por fim, como quebrar esse ciclo de forma prática, de forma consciente, para que você tenha uma vida saudável. O primeiro momento aqui, eu quero tratar do que é um relacionamento tóxico. Eu já tenho muitos vídeos aqui falando sobre o narcisismo, sobre relacionamentos tóxicos, mas o que é um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico não é apenas aquele que tem conflitos emocionais ou ocasionais. Relacionamento tóxico é quando a pessoa se anula e vive debaixo de uma ditadura emocional por parte da outra pessoa. Então, esses conflitos são até normais, até certo ponto. Conflitos são normais em qualquer relação. Mas o que é que caracteriza os padrões abusivos? São desrespeitos, manipulação emocional, falta de empatia, um controle firme sobre a sua vida, a invalidação dos seus sentimentos, ou seja, a pessoa que é opressora, ela na realidade não está preocupada com os seus sentimentos, com o que você sente, com o que você pensa. Nesse tipo de relação, você pode sentir muitas coisas ruins. Por exemplo, você pode sentir uma ansiedade frequente, você pode sentir uma certa insegurança, que faz com que você não se perceba como pessoa.
medo de perder aquela pessoa, mesmo ela sendo desgastante no seu relacionamento, e dificuldade de ser você mesmo. Isso é um padrão até natural que nós encontramos em todas as nossas consultas e conversa com as pessoas. E mesmo assim, se essa pessoa que sofre tudo isso permanece, então ela está diante de um relacionamento tóxico. Por que pessoas com baixa autoestima aceitam menos do que elas merecem? Essa é uma das perguntas centrais que nós temos feito no decorrer dos tempos, dos anos, e que a psicologia tem lidado com ela de forma muito séria. A psicanálise também tem trabalhado essa área. O fato é que muitas pessoas aceitam essa situação porque acreditam que não merece algo melhor. Esse é o primeiro ponto que nós detectamos. Porque a autoestima, ela influencia diretamente o que você aceita. Ora, se internamente você acredita que não é capaz, que não é suficiente, que ninguém vai te querer, isso é o melhor que você pode ter, então você vai se acomodar nesse sentido. Então, mesmo que o relacionamento seja ruim, ele parece melhor do que não ter alguém para ficar junto de você. Um relacionamento ruim é melhor do que estar sozinho. Esse é o pensamento de uma pessoa que foi abusada psicologicamente. Essa crença, ela cria uma prisão invisível de sofrimento, de isolamento, de ineficiência da sua condição básica, do seu caráter, da sua vida. E outra coisa importante também é o medo do abandono. Porque uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, logicamente ela vai ter medo de ficar sozinha, porque ficar sozinha pode ser mais forte, o medo de ficar sozinha pode ser mais forte do que o sofrimento dentro de um relacionamento. Tem gente que sofre décadas, mas diz assim, ele é ruim, mas um dia ele vai mudar, um dia ele vai ser uma pessoa melhor, ele é uma pessoa boa, mas ele só está passando por uns problemas psicológicos que duram a vida toda. Então, esse medo do abandono, no fundo, a pessoa está dizendo, olha, é melhor passar por isso do que não ter nada. Pelo menos eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. E esse medo leva a tolerar comportamentos inaceitáveis. Preste bem atenção nisso. Uma outra condição que é decorrente desse medo é a dependência emocional. Essa pessoa, ela faz de tudo para priorizar o outro em detrimento da sua própria pessoa. Uma outra condição é a confusão que essa pessoa que está nesse relacionamento abusivo, ela tem entre a intensidade e o amor. Por exemplo, relacionamentos tóxicos. Volto a dizer que eu tenho vários vídeos sobre narcisismo e relacionamentos tóxicos. Nos relacionamentos tóxicos, muitas vezes, eles são intensos, porque eles têm altos e baixos. Por exemplo, tem dia que o abusador ele vai estar muito carinhoso, muito carinhosa, muito atencioso, muito atenciosa. Mas tem um outro momento em que ela vai estar lhe depreciando, lhe humilhando, lhe ofendendo, lhe agredindo. Então, esses altos e baixos faz com que a pessoa vítima, ela sempre tenha a ideia de que é só um momento.
E assim passa décadas no relacionamento e nunca tem a plena felicidade. Por isso é importante que você aprenda a interpretar o verdadeiro amor nesse relacionamento. Mas a intensidade não é amor. A intensidade não é amor. Muitas vezes é instabilidade emocional. Um outro ponto importante que a gente tem que lembrar aqui é que a normalização do comportamento tóxico. Muitas vezes a pessoa ela está tão acostumada com aquele estilo de vida, ela está tão acostumada a sofrer, a passar por momentos abusivos, ela é abusada emocionalmente pelo marido, ela é desprezada pelos filhos, ela é desprezada pelos parentes, e ela acha que isso é normal, ela acha que faz parte da vida. Se você cresceu num ambiente onde você não tinha o respeito das pessoas, havendo um relacionamento entre os parentes, um verdadeiro desrespeito, falta de afeto, falta de comunicação, era conflitos constantes, brigas e mais brigas, discussões por bobagens. Você cresceu nesse ambiente e você aprendeu que isso é normal, que isso é ser família. Quando na vida adulta você começa a repetir esse padrão diante da sociedade, diante dos amigos, diante da comunidade que você está inserido, e aí as pessoas começam a notar algo diferente e você passa a notar que as outras pessoas elas têm nos seus relacionamentos felicidade, mas que são tratadas de forma diferente aquele modo que você foi tratado. E aí você se percebe que não é tão feliz quanto achava que era, que não é tão normal aquele tipo de relacionamento que você tinha na sua família. Agora, existem padrões de repetição emocional que é muito importante a gente diagnosticar logo no início. Quais padrões são esses? Um dos aspectos mais importantes de entender é que muitas pessoas não entram em um relacionamento tóxico por acaso. Elas entram porque elas estão repetindo padrões. Certo? Então, preste bem atenção nisso. Se você já entrou no relacionamento, procure saber se você não esteve repetindo padrões achando que era normal. E o que são padrões de repetição? Olha, padrões de repetição são comportamentos e escolhas que se repetem ao longo do tempo, muitas vezes de forma inconsciente. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda e você se assenhorie disso. Você se envolve com pessoas emocionalmente, vamos dizer assim, indisponíveis. Pessoas que têm seus problemas, pessoas que já não se curaram dos seus traumas e já entram no outro relacionamento, ou com parceiros controladores. Vamos dizer que você saiu de um relacionamento abusivo, mas como você não tem um novo padrão, você cai na mesma armadilha num outro relacionamento abusivo. E esse tipo de coisa se repete inconscientemente, ou com pessoas que não valorizam você. Conhece a sua história, sabe que você sofreu, mas na primeira oportunidade elas passam na cara o tipo de vida que você tinha antes e que você não deve reclamar do que tem hoje porque você já teve pior. Então, esse tipo de comunicação também é abusivo. É uma forma de violência. Esse negócio de estar passando na cara toda vez que você tem um problema, você ser lembrada dos seus traumas do passado, de suas falhas do passado, isso diz muito mais sobre a pessoa com quem você está se relacionando, que lhe faz lembrar disso, do que de você.
Então, é preciso que você tenha consciência disso. Então, por que repetimos esses padrões? Nós já falamos aqui, vou voltar a apenas tocar no assunto rapidamente. Primeiramente, familiares, vamos dizer, que tenham tido relacionamentos abusivos. Na medida que você se familiariza com os abusos, ou seja, torna os abusos normais ou fazendo parte do seu dia a dia, então o seu cérebro tende a buscar o que é familiar para ele. Então, mesmo que seja doloroso, o seu cérebro vai dizer, eu já estou acostumado a esse tipo de relacionamento. Então, se você cresceu em um ambiente instável, pode sentir uma estranha conexão com pessoas que também reproduzem esse padrão instável de vida. E qual a tentativa de resolver o passado? Quando uma pessoa quer sair de uma situação desse nível, ela tende a querer resolver o passado. Inconscientemente, você pode até consertar, mas vai precisar de ajuda, porque essa situação você não vence sozinho. Por isso nós recomendamos, procure um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, dependendo da gravidade, para que você possa trabalhar esses padrões. Por exemplo, quando você busca a aprovação de alguém que lembra uma figura importante do seu passado, o seu pai, seu avô, sua mãe controladora, certo? Que desde a infância você está acostumado com isso, o seu cérebro acha isso normal, então ele aceita, na esperança de finalmente ser aceito na sociedade ou naquele relacionamento. Essas crenças internas que você acredita, elas não merecem a atenção que você muitas vezes dá. Porque você pensa, acostumado que está com a situação, que você não merece algo melhor. E que você ser tratado com ignorância, com brutalidade, é uma coisa normal. Você não merece algo melhor. Então você pensa que precisa se esforçar muito para ser amado pelas pessoas, porque de outro modo ninguém vai gostar de você. Porque você já ouviu no passado pessoas dizer que você não merece, que você é uma pessoa insuficiente na sua condição. Então você vai sempre escolher relacionamentos que confirmem esse padrão de sofrimento. Isso faz com que você observe uma baixa percepção de valor. Você não reconhece seu valor, então você vai aceitar menos. E o ciclo continua. Ele continua. E esse ciclo de relacionamento tóxico, nós já estudamos isso no narcisismo. Você pode ver aqui nos vídeos do nosso canal. E você pode também identificar os seguintes tipos de relacionamento que eu quero lhe trazer agora. Esse tipo de relacionamento ou de relação, geralmente ela segue um padrão. E o padrão é encantamento inicial, ou seja, a pessoa apresenta-se a você como a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, no momento em que elas conseguem o que elas pretendem, elas começam a se revelar. E elas seguem um padrão de desrespeito. Começam os sinais de desrespeito no seu relacionamento, causando uma confusão emocional. Esses desrespeito, muitas vezes, ela pula de um relacionamento muito quente para um relacionamento totalmente frio. E você fica confuso. E você tenta se adaptar a essa questão. E esse movimento de tentar se adaptar causa um desgaste emocional tremendo na sua vida. E esse desgaste emocional, ele leva você a uma situação de isolamento. E aí, o abusador vai querer o quê? Descartar você, porque você não está correspondendo mais às suas críticas, aos seus
ataques. Então, com o tempo, quando você achar que já está livre, recomeça novamente com a questão, é redundância, eu sei, mas tudo recomeça porque ele vem atrás daquilo que ele perdeu. Ou você se adaptou a esse tipo de vida e procura algo ou alguém igual àquele que você deixou. Então, esse ciclo reforça o vínculo emocional, mesmo sendo prejudicial. Como quebrar isso aqui? Como quebrar? Eu vou dizer em poucas palavras. Primeiro, reconheça esse padrão. Reconheça que você precisa de ajuda. Procure um profissional. Reavalie suas crenças. Você não é o que você cresceu sendo. Você pode melhorar, você pode evoluir, você pode crescer. Reconstrua a sua autoestima. Como eu vou fazer isso? Primeiro passo: se afilie a uma igreja, a uma instituição de caridade, participe de eventos de doação, em que você se sinta útil, em que você seja valorizada por aquelas pessoas que estão ali, para reconstruir a sua autoestima. Após esse ponto, você começa a estabelecer limites claros para os próximos relacionamentos, ou para o velho relacionamento, agora já consciente de que você não é aquilo que ele achava que era, ou ela achava que você era. Então, tolere o desconforto, porque vai ser muito chato mudar, mas tolere o desconforto para obter a mudança. Não desista, uma vez que deu o primeiro passo, não desiste. Você vai sentir solidão, você vai sentir insegurança, você vai sentir dúvida, você vai chorar muito, mas não se preocupe, isso faz parte da mudança. Amanhã será um outro dia, então vá e busque apoio. Busque apoio dos seus familiares, busque apoio da sua rede de amizade, busque apoio na religião, busque apoio na comunidade, busque apoio no centro espírita que você faz parte. Eu não estou aqui falando de religião. Eu sou pastor. Eu poderia estar indicando, vá para uma igreja, mas eu sei que nem todo mundo gosta de estar na igreja. Tem gente que tem religião espírita, vá para o centro, procure ajudar alguém, procure de ajuda. Tudo isso você pode fazer para melhorar o seu relacionamento, para melhorar a sua autoestima. E assim fazendo, você vai aprender a ficar consigo mesma, consigo mesmo. Isso é muito bom, porque você vai renovar a sua forma de se ver, a sua forma de se relacionar, a sua forma de escolher, e você vai crescer tranquilamente, tá certo? É fácil? Não é fácil, mas nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Então, se você foi ajudado de alguma forma por esse vídeo, eu peço a você que se inscreva, coloque esse vídeo no grupo dos amigos, dos parentes, da família, para divulgar para o maior número possível de pessoas. E vamos ajudar mais gente, tá bom? Te vejo no nosso próximo vídeo.